Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Estamos estudando a saudação de Paulo na carta aos Romanos e é bom estarmos juntos para mais este encontro com a palavra. Sabe, essa saudação de Paulo, bem no início da carta aos Romanos, revela um dado muito importante a respeito dos crentes romanos. Nos programas anteriores vimos que tipo de informação esta saudação de Paulo nos dá sobre Paulo e sobre Jesus. E no programa de hoje falaremos sobre o que ela tem a dizer a respeito dos crentes de Roma. Claro, Paulo estava escrevendo para os crentes lá em Roma. É aí que encontraremos uma aplicação para nossas vidas. Quem e o que eles eram? No versículo 7 do capítulo 1 de Romanos, Paulo escreveu: vocês também estão entre os chamados para serem de Jesus Cristo. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Paulo deixou claro que estava vivendo o seu chamado. Ele era um apóstolo chamado, e os romanos também eram chamados. Mais uma vez vamos falar sobre quem deveria estar onde. Paulo definiu quem eles eram e onde deveriam estar quando escreveu amados de Deus e chamados para serem santos. Esta frase pode levantar dúvidas porque existem duas definições para a palavra santo. Qual é o significado bíblico para a palavra santo? A palavra santo era uma das preferidas de Paulo para se referir aos crentes. Como já comentamos, as Escrituras não se referiam aos crentes como cristãos. A palavra mais usada era seguidores de Cristo. Tanto Jesus como Paulo usavam as palavras discípulos, mas Paulo preferia usar a palavra santos, que se refere àquela pessoa santificada, ou seja, separada. Santificado não quer dizer não ter pecado, puro nem perfeito. Sabemos disso pela carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja que enfrentou todos os tipos de problema. Não dá nem para imaginar uma igreja com tantos problemas como a igreja de Corinto. Para aquele pastor que está se sentindo sobrecarregado com os problemas da sua igreja, o meu conselho é fazer uma leitura numa sentada só da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sabe, isso vai fazê-lo se sentir melhor, porque provavelmente os problemas que a igreja dele está passando não chegam nem aos pés dos problemas que a igreja de Corinto teve. Imaginem, os membros da igreja de Corinto estavam ficando bêbados durante a celebração da Santa Ceia. Tinham brigas e disputas e estavam divididos. Um dos seus supostos líderes estava tendo um caso com sua madrasta. Todo mundo sabia disto e ninguém fazia nada a respeito. Acreditem no que eu estou falando. A igreja de Corinto, sim, tinha problemas. Imaginem aqueles que eram escravos e que não levavam nada para comer nas celebrações da igreja, ficavam de um lado com o estômago roncando, enquanto do outro lado ficavam aqueles que tinham dinheiro e se empanturravam com comidas caras e bebidas. Era uma igrejazinha daquelas, hein? Mas ao escrever-lhes uma carta, Paulo se dirigiu aos membros daquela igreja como os santos que viviam em Corinto. Depois de ler a saudação da carta de Paulo aos Coríntios e descobrir tudo o que os membros daquela igreja faziam e ver que Paulo se dirigiu a eles como santos, concluímos que dizer que uma pessoa é santificada não é afirmar que ela não tenha pecado, nem que vive uma vida perfeita. A palavra santo que Paulo usou nesta introdução da carta aos Romanos, quando escreveu a todos que foram chamados para serem santos, significa separados. Você alguma vez já ouviu a expressão vida separada? O que significa dizer você nasceu para ter uma vida separada? Bom, significa duas coisas. A primeira e mais importante é que você é separado para Deus, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Você foi separado para o chamado de Deus. Em segundo lugar, quer dizer que você foi separado para uma vida santa para a qual Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo o chamaram para viver. É isso que significa a palavra santificado. Quer dizer, você foi separado de muita coisa para outra coisa. Creio que as pessoas têm a tendência de enfatizar demais as coisas das quais fomos separados e subestimam o propósito para o qual fomos separados. Por isso, hoje o sentido da palavra santificado está mais ligado a um livro de regras. Você foi separado e agora vamos informar as 37 coisas das quais você foi separado. Se você é santificado e todo mundo nesta igreja é santificado, você não pode mais fazer isso, nem isso, nem isso, nem isto.
Deu para entender? A ênfase está mais nas coisas das quais fomos separados, em detrimento das coisas para as quais fomos separados. Se a pessoa se afasta de determinadas coisas, ela o faz porque foi separada para Cristo. Isto implica em viver santo. Tenho certeza de que é isto que a Bíblia ensina, e esse ensino tem sido negligenciado. Hoje as igrejas sofrem de uma anemia espiritual. Estão fracas porque perderam o sentido da palavra santo. Só ensinam o que não pode ser feito e não dizem o que a igreja deve viver. Se enfatizamos apenas aquilo de que fomos separados, surge o legalismo, um livro cheio de regras, e isto é mortal. Quando a igreja chega neste quadro, a lei mata. Mas se somos como Paulo, separados, somos servos de Jesus, apóstolos, chamados e separados. Neste caso, como Paulo disse, somos santos. Paulo estava dizendo aos romanos que eles foram chamados para serem santos. Mais uma vez a expressão para, com propósito. Você foi chamado para ser santo. Quando Paulo escreveu nesta carta aos romanos, chamados para serem santos, ele não quis dizer que este é o nome pelo qual devamos ser chamados. Por isso ele disse, para serem santos. Quer dizer que fomos chamados para termos um viver santo, para viver como Jesus viveu. A vida santa que Jesus viveu é uma das coisas que mostraram que ele é o Filho de Deus. Há vários exemplos disto nas Escrituras. Observe principalmente quando João, na sua primeira epístola, escreveu: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O grande apóstolo Pedro afirmou: para isto vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Se Jesus viveu esta vida santa que evidenciava que ele era o Filho de Deus, devemos andar nos seus passos como ele andou. Devemos ser como ele é. Não é evidente? Temos de andar uma vida santa. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, não é alguma coisa que dá em nada. Fico impressionado com o conceito vazio que as pessoas têm do cristianismo. Para algumas pessoas, o cristianismo é apenas alguma coisa em que creem para escapar do inferno. Continuando a analisar a introdução da carta de Paulo aos Romanos, observe que o autor diz: a todos os que em Roma são amados de Deus. Paulo informou onde eles estavam. Eles estavam em Cristo. E depois, se você refletir um pouco sobre o que Paulo falou nesta saudação, verá que ele estava dizendo que os romanos deveriam ser o que ele era, um apóstolo, quer dizer, um enviado. Ser apóstolo queria dizer ser enviado. Os apóstolos tinham sido especialmente comissionados, mas todo crente é chamado para ser enviado. Todo crente deve ter este senso de missão. Todos devem ter consciência de que Cristo, que chamou pessoas como Paulo, também está nos chamando. Assim como Paulo era separado, os crentes romanos também deveriam ser. Paulo vai falar sobre isso nesta carta. E, é claro, tudo isso nos leva a uma conclusão: a verdade sobre você e eu. Se professamos ser cristãos, se professamos ser santos, se professamos ser discípulos, não importa o nome que damos, crentes nascidos de novo, salvos, e tudo isso que Paulo fala nesta saudação sobre ele mesmo e sobre os crentes de Roma, você não acha que também se aplica a nós? Você não acha que essa saudação de Paulo também fala sobre quem e o que somos e onde deveríamos estar? Como você pôde ver, descobrimos nessa saudação verdades maravilhosas para nossas vidas. E ainda nem entramos na argumentação da carta. Se você leu o trecho que vai dos versículos 8 a 18, já deve ter descoberto que ele ainda é um tipo de saudação, mas não tão profunda nem carregada com o mesmo tipo de ensino que acabamos de discutir nesses primeiros versículos do capítulo 1 de Romanos. Os próximos versículos tratam de um assunto mais prático. Paulo escreveu: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Paulo nunca tinha estado em Roma. Ele escreveu esta carta de Corinto durante sua terceira viagem missionária. Mas naquele tempo todas as ruas levavam a Roma ou saíam de lá. Pessoas de todo o mundo iam para Roma e de Roma saíam pessoas para todo o mundo.
No último capítulo desta carta, Paulo deu uma saudação pessoal para 35 pessoas, romanos, que ele conhecia, sem nunca ter estado na cidade. Como podia ser tal coisa? Paulo deve ter conhecido toda esta gente em outros lugares, talvez em Corinto ou em outras cidades espalhadas pelo mundo. Como Jesus, Paulo também era um grande estrategista. Ele passou 3 anos, talvez 3 anos e meio, em Éfeso. Ele passou mais tempo ali do que em qualquer outro lugar, porque Éfeso era uma cidade portuária, de comércio internacional. Pessoas iam e vinham de Éfeso, e talvez por isso ele tenha passado tanto tempo lá. Ele queria alcançar o maior número de pessoas nas suas idas e vindas. Acompanhe comigo o versículo 9 e também o versículo 10. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de que, como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Eu não acho que Paulo estivesse apenas querendo causar boa impressão aos romanos. Às vezes fazemos isso, né? Vou orar por você. Se realmente orássemos uns pelos outros tanto quanto falamos, não? Seria maravilhoso. Mas acabamos nos esquecendo, e se oramos 2 vezes é muito. Mas acho que Paulo falava que orava. E ele orava mesmo. Preste atenção no que ele escreveu. Deus é minha testemunha de que sempre me lembro de vocês em minhas orações. Deus sabe. Ele sempre se lembrava de orar por eles sem cessar. Agora dê uma olhada nas cartas de Paulo e veja para quantas pessoas ele disse a mesma coisa. Você descobrirá uma característica muito especial de Paulo. Paulo era um guerreiro de oração, um homem que orava. Provavelmente Paulo passava horas e horas orando e sabia o que era uma oração intercessora. Paulo agonizava em oração. A fé dos cristãos romanos estava sendo falada nos 4 cantos do mundo, porque eles estavam indo a todas as nações com a palavra de vida do Evangelho de Jesus Cristo. É uma pena, mas o meu tempo acabou hoje. Mas nós temos muito para aprender com a carta de Paulo aos Romanos. Será uma grande alegria para nós se você nos acompanhar no próximo estudo. Então, até lá. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.